juntos esse texto. Essa é uma orientação do apóstolo Paulo à igreja que estava em Tessalônica. Na primeira carta, no capítulo 4, versículo 4, ele diz, vamos juntos ler? Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Vamos os homens ler bem forte? Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. As mulheres agora? Amém, amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra tão viva e tão poderosa ao nosso coração. O tema de hoje é sobre o sexo. Vamos refletir nos próximos minutos sobre esse tema que está entre nós. Sexo é uma coisa que permeia os nossos pensamentos, permeia a conversa do grupo de idosos que está na praça da cidade na parte da tarde. Sexo é um tema que é falado no ambiente de trabalho, escolar. Homens e mulheres estão o tempo todo imbuídos nesse assunto sexual, em assuntos ligados à sexualidade. Os jovens falam sobre sexo. Os adolescentes falam sobre sexo. As crianças, pasmem, já falam sobre sexo. Dançam músicas sexualizadas e por aí vai. Sexo é uma coisa que está na nossa realidade mais próxima possível. Sexo é um tema que está no nosso jardim, no jardim onde nós vivemos. E nós vamos hoje, à luz da palavra do Senhor, falar sobre o sexo. No processo de criação, Deus criou todas as coisas físicas, naturais, orgânicas. E ao criar o homem, fez uma autoavaliação e percebeu, segundo o texto sagrado, que o homem estava só. O homem olhava para cima e encontrava o Deus soberano, Criador. O homem olhava para baixo e encontrava os animais. E aí Deus percebeu que ele estava muito abatido, sozinho. Não havia ninguém à sua altura. Não havia alguém que pudesse estar na sua visão horizontal, que pudesse compartilhar a vida com ele, com as mesmas condições, porque Deus estava muito acima e os animais muito abaixo. Então o texto diz que Deus cria a mulher. Ao criar a mulher, Deus estabeleceu uma relação íntima, profunda entre o ser humano, homem, e o ser humano, mulher. No início da criação, essa relação ela era santificada, ela era marcada pela honra. Essa relação foi tão profunda, de uma forma que o texto diz que o homem e a mulher se tornaram uma só carne. Nós entendemos pelo versículo 25 de Gênesis capítulo 2, que o homem e a mulher viviam nus, ou seja, eles não tinham nenhuma razão para se envergonharem um do outro. A Bíblia diz, você sabe disso, que o pecado um dia entrou. A rebeldia humana nasceu na criação, entrou no coração de Adão, entrou no coração de Eva, e a partir disso a vida passou a ser contaminada pelo pecado. Conhecemos a teologia, conhecemos a Bíblia. E quando o pecado entra, há um descontrole existencial, há um descontrole na vida humana. E tudo na vida humana passou a ser contaminado pelo pecado. Inclusive, a prática sexual, que até o pecado era santificada, era pura. Há um termo recente da história que explica o padrão de vida que passou a predominar na humanidade. O termo se chama hedonismo. Hedonismo, escrito com H, hedonismo. Isso é uma teoria filosófica que aponta
para o homem que busca o seu próprio prazer de uma forma desmedida. A ideia desse termo, hedonismo, é que para a humanidade o que importa é o prazer. Para a humanidade o que importa, abre aspas, é ser feliz. É ser feliz degustando de tudo o que há no mundo. E não importa a fonte, não importa a roupagem. O importante é ser feliz e saborear tudo que a vida humana traz. O problema é que a vida humana está assentada num lugar sujo, num lugar que tem os seus pilares sustentados pela rebeldia, pelo alto prazer, pela falta de amor, falta de piedade, falta de devoção e por aí vai. O sexo como uma fonte legítima de prazer, criado por Deus, experimentado pela humanidade durante um tempo com pureza e santidade. Essa fonte de prazer que se chama sexo, ela foi tomada de assalto por Satanás, e Satanás passou a rotular o sexo como uma fonte própria de prazer. É como se Satanás ele se apropriasse daquilo que Deus criou para ludibriar o homem, para enganar a criação. E a alma humana, por ser criada, voltada para o prazer sexual, porque foi Deus quem criou, ela logo encontra uma fonte de prazer, mas ilegítima por causa da deturpação de sua prática. Com sua natureza animal, a criação humana passou a usar o sexo para expressar o pecado que está em suas entranhas. O pecado que está nas correntes sanguíneas da humanidade. Eu estou aqui dando uma introdução para que você apenas reafirme no seu coração a maneira que o sexo é usado hoje. Há uma pesquisa feita no Brasil já há quase 10 anos. Então, infelizmente, os números devem ser mais alarmantes ainda. Mas eu quero puxar essa pesquisa feita mesmo há quase 10 anos como sinalizadores da realidade do Brasil hoje. Segundo essa pesquisa, 76%, considerando homens e mulheres, no Brasil, fazem sexo casual, ou seja, sexo sem compromisso com regularidade. 76% no Brasil fazem sexo casual. 20% das pessoas já fizeram sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 20%, ou seja, um quinto de 5 pessoas, ou a cada 5 pessoas, uma já experimentou um sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 72% das pessoas já traíram praticando sexo com outra pessoa. 72% das pessoas já traíram praticando sexo com outras pessoas. 35% das pessoas já pagaram para fazer sexo. 35%. Ou seja, é a prostituição comercializada. 30% das pessoas olham pornografia pelo menos uma vez por dia. Em média, os homens do Brasil se masturbam 6 vezes por semana. Essa pesquisa apontou que o brasileiro perde a virgindade, em média, aos 16 anos. Aqui há uma questão mais peculiar. Quando se considera menino, a média cai. Menina, a média aumenta. Mas a média geral, ela é de 16 anos. Isso é uma realidade que talvez a gente não consegue visualizar por causa da tradição que nós vivemos, por causa do ambiente predominante que nós vivemos. Mas quando a gente começa a ver alguns dados para fora da realidade cristã, conservadora, os números são alarmantes. Nós não temos ideia
da maneira que a depravação sexual está borbulhando nos nossos dias, em contextos muito próximos de nós. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4,3 que os perdidos são aqueles que vivem a libertinagem na sensualidade depravada. Pedro vai classificar quem são os perdidos. E segundo o texto, 1 Pedro 4,3, são aqueles que vivem a libertinagem da sexualidade depravada. São aqueles que vivem nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante, diz o texto sagrado. No livro Aprenda a Viver Bem com Deus, obrigado, Meire, e com os seus impulsos sexuais, um autor chamado Edward Lutzer vai nos dizer que o mundo, é um livro que eu tenho, indico inclusive, Aprenda a Viver com Deus e com os seus impulsos sexuais. Ele vai dizer que o mundo é uma embarcação que está afundando no oceano profundo. Quando o capitão percebe que a embarcação vai afundar, ele diz para os passageiros: vocês que estão na segunda classe podem subir para a primeira, podem tomar todas as bebidas que tem no bar, bebam uísque, façam o que vocês quiserem na cozinha, comam todas as iguarias, as comidas mais caras que estão aqui, e não se preocupem em pagar nada, não há necessidade de pagar. Usufruam à vontade do que nós temos para vocês, é tudo de graça e sem limite. Se alguém quiser quebrar as lâmpadas, os lustres podem quebrar também, não há nenhum problema quanto à depreciação dos móveis. O mundo é essa embarcação, uma embarcação perdida. O mundo é uma embarcação perdida. E o seu comandante, segundo o texto bíblico, 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O capitão do mundo é o capitão que diz em alto e bom som para os habitantes do mundo: podem fazer o que vocês quiserem. Ele dá essa ordem de forma expressa: façam o que vocês quiserem nessa embarcação, não há limites, não há limites. Mas o problema é que essa embarcação, ela está caminhando para a destruição, ela vai afundar, e Deus já sabe o dia em que ela vai afundar. Nem Jesus, mas segundo o texto bíblico, Deus o sabe. Deus sabe quando a embarcação humana vai ter o seu último suspiro. Mas Satanás, no comando dessa embarcação, ele diz para os seus navegantes: fiquem à vontade e façam o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, com quem vocês quiserem, na presença de quem vocês quiserem. A Bíblia orienta a partir de João, o apóstolo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo. Olha o clamor da Bíblia: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. A Bíblia é clara ao dizer que nós precisamos largar tudo o que está apontando para o mundo, tudo que é determinado pelo mundo, porque ele diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus Cristo foi mais profundo do que o apóstolo João. Jesus afirma em Marcos capítulo 7, versículos de 21 a 23, que do interior do coração dos homens vêm os pensamentos maus, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, diz Jesus. O fato é que o sexo, ele pode ser uma bênção ou ele pode ser uma maldição. O mundo vive a maldição do sexo, mas em nome de Jesus nós não vamos viver.
Não há meio termo. Ou o sexo é uma bênção, ou o sexo é uma maldição. Sexo é uma das melhores coisas que Deus criou, desde que usado corretamente. E também sexo é uma das coisas mais letais na mão de Satanás, quando usado erroneamente. Por causa do sexo, o homem deixa a mulher deixa o homem. Por causa do sexo, o homem deixa a sua família, deixa os seus filhos. A mulher deixa a sua família, deixa os seus filhos. Seja por um erro sexual ou por uma atração por outros. Por causa do sexo, tanto pais perdem os filhos, como os filhos perdem os pais. Quantos meninos e meninas deixam suas casas porque conheceram a vida devassa no sexo. E a partir do sexo, que é um prazer descomunal, encontra bebidas, outros tipos de prazeres. E vão para a rua, para a destruição, e não voltam mais. Ou seja, o sexo de forma errada, ele é uma arma poderosíssima na mão de Satanás. Vamos imaginar o fogo. O fogo é a maior descoberta do homem na pré-história, né? Não podemos imaginar o valor que tem o fogo, tanto para a produção industrial, para o que nós comemos, né? Como é importante o fogo. Mas é inegável que o fogo pode trazer muita dor quando mal utilizado. Depois que o pecado entrou na realidade humana, o sexo se tornou esse fogo, que pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Dentre vários prejuízos que o sexo pode acarretar na vida do ser humano, eu poderia pensar em alguns com vocês. Sentimento de culpa. O sexo, quando ele é mal utilizado pelo ser humano, ele impõe um sentimento terrível de culpa. O pecado fora do casamento impõe, o sexo fora do casamento impõe uma experiência que jamais será esquecida. Poderia pensar sobre descontrole. A partir da prática sexual errada, o descontrole é instalado na vida da pessoa. Não se tem controle com os impulsos sexuais desarranjados. Poderia pensar sobre a falta de respeito, sobre o adoecimento mental, emocional. Meu Deus, os prejuízos são enormes. Eu não quero detalhar muito, para não me tornar cansativo. Mas para concluir essa conversa tão importante de hoje, para que coloquemos o nosso coração num lugar de segurança, eu gostaria de trazer alguns ensinamentos a mim e a você sobre o sexo. Estamos todo mundo atento? Amém? Amém? Então vamos lá. Independentemente do seu momento de vida, grave isso. Alargue as entradas dos teus ouvidos, independentemente do seu momento de vida, da sua idade, do seu estado civil, independente. O sexo é uma bênção ou é uma maldição? Essa palavra não é para quem é solteiro e também não é para quem é casado apenas. Independentemente da sua idade ou do seu tempo de vida, essa palavra é para você. Para que a sua vida seja uma bênção, para que você usufrua dessa bênção que é o sexo de uma forma bendita e não maldita. A primeira coisa que eu quero que você registre no teu coração hoje, diante do cenário que nós vivemos, é, primeiro, selecione as suas amizades. O sexo, ele pode ser uma maldição para a vida daqueles que não têm critério na escolha dos seus amigos. Uma vez que a grande maioria das pessoas pensa e vive de forma depravada o sexo, haja vista os dados que eu trouxe, certamente, talvez tenha alguns dados mais
alarmantes ainda sobre essa questão. Se pudéssemos atualizar o nosso contexto, pense na sua vida semanal, pense na sua rotina. Você que está na escola, pense na galera da escola, o vocabulário, o que eles fazem no final de semana, ou às vezes nas noites durante a semana, ou às vezes nas noites de aula, ou nos períodos de aula. Pense, você que está na faculdade, pense nas cervejadas da vida, nos encontros que são regulares. Ju e eu e um casal de amigos vínhamos de Mandaguari, sexta-feira à noite, e esse casal, né, o pastor Cláudio e sua esposa, eles moram ali perto da Unicesumar, e o nosso carro ficou lá e fomos de carona com eles para Mandaguari. E voltando ali, eu não me lembro o nome da avenida, mas tem uma avenida que é uma avenida da balada ali, perto da Unicesumar. E a gente passou ali, mas tinha tanta gente. Uma juventude bonita, mas mutilada, pouca roupa e muita sensualidade. A juventude é essa hoje, né? E eu não quero aqui detalhar a realidade que você conhece bem, já que a maioria das pessoas que estão ligadas a nós vive uma depravação sexual, nós precisamos ser seletivos em nossas amizades. Paulo, o apóstolo, diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as amizades ruins corrompem os bons costumes. É uma ordem. Isso aqui é imperativo, não é uma sugestão, é uma ordem. As amizades ruins corrompem os bons costumes. Pode ser que não consigamos, meus irmãos, minhas irmãs, perceber o tamanho da ameaça que algumas amizades nos impõem. Sabia? Às vezes colega de trabalho divide a mesma sala com a gente. Às vezes alguém que está ligado a nós por alguma atividade necessária que precisamos fazer. Às vezes não conseguimos perceber. Não é adequado um cristão conviver intimamente com amigos ou com amigas que só pensam em sexo na versão amaldiçoada. Aqueles que estão longe de Jesus e que querem aproveitar a embarcação da vida, vivendo sem ordem alguma e destituídos dos princípios eternos. Não é certo, não tem lógica, não há razão. É necessário sermos criteriosos na escolha de pessoas que vão ganhar o nosso coração, que vão ter acesso aos nossos ouvidos, que vão receber o nosso tempo. É necessário termos critérios sérios. Aqueles que vão ter acesso à nossa intimidade, aos nossos sentimentos. Cuidado com as pessoas divertidas. Aquelas pessoas divertidas que têm bom humor, que chegam sutilmente na nossa vida, vão entrando em nossa vida, mas na verdade elas estão cozinhando dentro de uma vida ou de uma rotina sexual pecaminosa. Para elas o padrão é esse mesmo, não ter padrão. O que importa é o hedonismo, é a busca do prazer. E essas pessoas, gente boa, essas pessoas carismáticas, contagiantes, vão envolvendo a gente. Quando menos percebemos, essas pessoas fazem parte da nossa vida. O problema é que elas são perigosas para nós. Cuidado com as pessoas que estão no barco da vida, vivendo sem regras, fazendo tudo o que está na cartilha da libertinagem, em nome do prazer próprio, e que às vezes estão bem pertinhas de nós. Cuidado com as pessoas. Eu preciso introduzir essa parte final dizendo a você: nós precisamos ser mais seletivos em nossas amizades. Cuidado com as pessoas que estão próximas de você. E
E quando pensar em amizades, cuidado também com as pessoas que estão nas redes sociais, tentando chamar a sua atenção. Talvez pode ser uma pessoa anônima, ou talvez pode ser algum famoso. Cuidado com as pessoas que ganham a sua audiência. Pessoas que só falam de sexo, só falam de noite, só falam de bebedeiras, só falam de prazeres, só falam de falta de compromisso, só falam de... para elas o bom é mudar de relacionamento a cada período. Ou seja, é a versão deteriorada do sexo. Cuidado com quem você está seguindo. Talvez hoje é dia de pararmos de seguir algumas pessoas que só estão incutando na nossa mente um padrão sexual depravado e que sutilmente vão ganhando nossa atenção. Cuidado com as músicas que você está ouvindo. Cuidado com o que as músicas estão falando dentro do seu coração. Cuidado com que as músicas que representam uma persona, uma personalidade, estão falando dentro da sua família. Misericórdia, misericórdia. Algumas músicas que jamais poderiam ser reproduzidas dentro do nosso coração, dentro da nossa família. Às vezes, pessoas que têm filhos pequenos colocam algumas músicas que foram construídas, compostas a partir do sopro de Satanás, que falam sobre o sexo contínuo com diversas pessoas, que propagam a mensagem que não vem de Deus, mas de Satanás. Cuidado com as músicas. Meu Deus, às vezes nós encontramos algumas coisas, algumas realidades, algumas informações tão fortes dentro das nossas famílias, que falam sobre um sexo que não produz bênção, mas é fonte de maldição. E os nossos filhos estão recebendo isso. Olha, você que é pai, uma palavrinha aqui, eu quero uma nota de rodapé. Você precisa estar no curso de mentoria para pais. Talvez a gente não tenha informação, seja por aquela ignorância que significa falta de conhecimento, da capacidade dos nossos filhos, a partir de 2 anos, de armazenar informações. Informações que vão ser fixadas na memória deles. E às vezes tem músicas que são veículos de Satanás para incutar no coração dos nossos pequenos músicas com sexualidade depravada. Cuidado com as músicas. Com todo respeito, há ambientes que estão determinados por músicas sujas e que talvez estão entre nós. Há situações que nós temos que lutar com muita veemência, a ponto de chegar ao momento em que talvez você precisa pedir licença para os anfitriões e dizer com muito respeito: eu preciso ir embora agora. Pegue seus filhos e vá embora do local. Primeiro, selecione as pessoas que estão ao teu lado. E muito ligado a isso, é a segunda coisa que eu quero dizer a vocês e a mim: selecione os ambientes. Talvez as ameaças mais fortes, elas são para você ambientes e não pessoas. Pode ser um ambiente geográfico, ou talvez pode ser um ambiente virtual. Pode ser um grupo de amigos do futebol, por exemplo. Ou talvez pode ser um grupo de amigas da escola. Não, é um grupo que a gente tem aqui. Mas qual o objetivo desse grupo? É um grupo nosso. O grupo das amigas da faculdade. Cuidado que às vezes há grupos, há ambientes que não são caracterizados por uma pessoa. A caricatura não é uma pessoa, mas é um grupo. É uma convivência, é um ambiente. Não, é nosso grupo. Ah, eu gosto, pessoal. Na verdade, é importante a gente estar lá, né? Cuidado. É aquele dilema, né? Aquela linha tênue entre eu ser luz na escuridão e eu não apagar a minha luz para viver na escuridão. É ser bênção na vida das pessoas, sendo diferente delas, inclusive. Mas cuidado com os ambientes que a gente define como padrão para nós. Pode ser até mesmo um grupo de família,
Não sei se você gosta de participar do grupo de família. Sempre a gente tem os nossos grupos de família, né? Mas tem alguns grupos que misericórdia. Misericórdia. Olha, pessoal, o ambiente está muito tóxico aqui. Essas coisas aqui não estão fazendo bem para mim, não. Primeiro, na luta contra o pecado sexual, em nome de Jesus, selecione bem as suas amizades. Segundo, selecione bem os seus ambientes. E terceiro, resista à pornografia e à masturbação. É tempo de lutarmos mais contra isso que está minando vidas diante de Deus. O que a pornografia ensina? A pornografia é uma faculdade onde desvaloriza a humanidade e ensina isso para os seus consumidores, principalmente a mulher. A pornografia é uma caixa de informação que oferece a total falta de compromisso com a fidelidade com outra pessoa. A pornografia é uma coisa que destaca e enobrece o incesto, que é a relação entre familiares, orgias. É um lugar onde apresenta uma total distorção da visão bíblica a respeito da prática do sexo. E a pornografia é uma coisa presente no meio da igreja. Me lembro que há alguns anos estávamos num encontro de pastores e um pastor que estava na preleção, no grupo de preletores, deu lá uma palavra e trouxe alguns dados sobre o consumo de pornografia no meio pastoral. Uma coisa assustadora. A pornografia faz parte, lamentavelmente, da vida regular de muitos cristãos. Pessoas que estão no meio da igreja, lutando para viver em Cristo, mas que têm se perdido com o impulso sexual depravado voltado para a pornografia. Especialistas dizem que a pornografia gera sentimento de culpa na vida daqueles que a consomem. Pornografia mantém pessoas num ciclo de autodestruição por serem altamente viciantes. O poder da pornografia, do vício à pornografia é tão letal quanto o poder à cocaína. Pessoas que são ligadas à pornografia, segundo especialistas, abrem a porta para todo tipo de pecado sexual. Todo tipo de aberração sexual nasce do vício à pornografia. E aí leia-se pedofilia, estupro, aí pode imaginar as mais terríveis atrocidades. Tudo nasce de um simples vício que nasce numa contemplação de vídeos ou imagens pornográficas. Precisamos olhar para a importância de lutarmos contra isso. Talvez não seja o teu problema, louvado seja Deus, mas nós temos que lutar junto com alguns que talvez estão sofrendo isso. E aqui não falamos, obviamente, só de homens, mas de mulheres também. E por consequência da pornografia vem a masturbação. Alguns ainda questionam se a masturbação é pecado. Tudo aquilo que a gente faz fora do lugar seguro e aconchegante da relação sexual matrimonial entre um homem e uma mulher aliançados, tudo aquilo que fazemos fora disso é pecado. Será que uma pessoa consegue se masturbar sem cobiçar? Em Êxodo 20:17 diz que aquele que cobiça a mulher do outro está em pecado. Será que uma pessoa consegue reafirmar a sua unidade ou fortalecer a sua unidade com outra pessoa, vivendo uma vida de masturbação permanente? Será que um jovem está construindo uma sexualidade sadia, vivendo aprisionado nisso? Será que uma pessoa consegue se masturbar sem sentir vergonha? Será que uma pessoa consegue se masturbar em sã consciência,
O apóstolo Paulo diz a Tito, no capítulo 1, versículo 15, que os impuros de consciência contaminada não podem estar em Deus. Será que uma pessoa consegue se masturbar sem contrair pensamentos pecaminosos? Filipenses 4,8 diz que tudo que é puro, nisso pensais. Ou seja, abra mão de toda mentalidade ou pensamento impuro. Independente se você é casado ou não, casada ou não, é necessário você e eu lutarmos todos os dias com todas as nossas forças contra a pornografia e a masturbação. Nós não podemos deixar que esse padrão pervertido da sexualidade tome o nosso coração. E por último, para a gente terminar, primeiro, selecione bem as suas amizades. Tudo começa aí, viu? Segundo, selecione bem os ambientes que você vive. Terceiro, resista à indústria pornográfica, resista, que hoje está num toque de telefone celular, que carregamos no bolso. Lembro-me esses dias, estava com o Tiagão da nossa igreja aqui, esposo da Rafa, e ele estava falando lá para um grupo, ele disse, olha, e ele falou sobre isso. Ele falou, gente, ele pegou o telefone, a pornografia hoje está num clique que nós damos, rapidinho, lugar que for. Resistamos à pornografia e à masturbação. E por último, não poderíamos terminar de forma diferente. Para vivermos uma sexualidade bendita, saudável, busque a presença de Deus com vigor. Cuide do seu coração. Jovem, como é difícil. Eu estou naquela fase de transição, né, da juventude, do lado de cá da juventude ainda, mas como é difícil. Como é difícil. E aqui não está em xeque o bom aparentado ou o mais desprovido de beleza. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Hoje crianças estão já de alguma forma introduzindo esse tema de forma tão precoce. Adolescentes, lembro-me que alguns meses estávamos em família conversando à mesa ali e uma moça da família trabalha numa escola já há muitos anos, é educadora, e ela, não sei por qual razão, trouxe para nós o que ela escuta todos os dias nas escolas. E ela não está na faixa de ensino universitária ou do terceiro grau, do segundo grau ali. Ela está na faixa do ensino fundamental mesmo ali. Adolescentes mesmo. E a maneira que eles trocam preservativos, alinham os rolês, é uma coisa, misericórdia, assustadora. E ela falava assim, estarrecida. Jovem, sabemos que não é fácil, mas em nome de Jesus, busque a Deus. Selecione as amizades, selecione os ambientes e resista à pornografia e à masturbação e busque a Deus, vai dar certo. Quanto mais é a renúncia, maior é a conquista. Quanto mais intensa é a luta, ao final dela, sendo vitorioso, maior será a glória. Concorda com isso? Quanto mais difícil é o percurso, mais bela é a imagem no final, a visão. Vale a pena, vale a pena. Se você namora, está sendo tentado, resista. Não fique sozinho com o seu namorado, namorada, fuja. Lute todos os dias, busque ajuda, converse com pessoas que vão poder te ajudar. E em nome de Jesus, vença. Vale a pena se guardar. Vale a pena esperar o lugar certo para desfrutar da bênção que é o sexo. E se você já é casado, já tem uma vida matrimonial, em nome de Jesus, cuide do teu olhar, dos teus pensamentos, das amizades, dos ambientes, da pornografia. Pare de seguir algumas pessoas que estão estimulando coisas erradas no teu coração.
Você baixou o TikTok no seu telefone? Cuidado com as coisas que estão ali. Cuidado com aqueles vídeos de alguns segundos na rede social que, se você não tomar cuidado, se você escorregar e ver algum, o diabo vai mandar um monte de outros. Cuidado com as imagens. Você que é casado, cuidado. Cuide da sua vida sexual. Como eu sempre digo, nos nossos encontros do casamento pleno, é pecado fazer sexo fora do casamento. E também é pecado deixar de fazer o sexo no casamento. Tem que cuidar dessa área. Meu irmão, em nome de Jesus, não perca a batalha para o sexo depravado. A caricatura mais ruim, talvez, é o adultério, E a gente às vezes carrega mais o adultério. Jamais eu vou me adulterar, jamais vou trair a minha esposa ou meu esposo. Mas olha, tem muitas caricaturas de menor expressão que podem estar diante de nós. Talvez você não é um adúltero, mas você é um viciado em pornografia, em masturbação, fica olhando para as mulheres do outro de forma sutil, quando não tem ninguém perto. Talvez a tua luta ela está em outra dimensão, em outro nível. Em nome de Jesus, nós como homens precisamos honrar o nosso matrimônio, cuidando do nosso coração, cuidando dos nossos olhos. Você que é mulher, cuide dos teus olhos, cuide do teu coração, cuide do teu homem, do teu esposo, e vice-versa. Em nome de Jesus, independente da sua configuração de vida, nós precisamos cuidar do nosso coração. Busque a Deus, cuide do teu relacionamento com Deus, valorize o teu tempo a sós com Deus. Eu gosto daquele texto quando a Bíblia fala assim: buscai a Deus e resisti ao diabo. Lembram? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante que primeiro a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Vamos tentar dar de frente com o diabo, não, eu vou lutar. Não, busque a Deus, busque a presença de Deus com firmeza, que aí você vai ter força para vencer Satanás. Eu quero terminar com o texto que nós começamos. Pode projetar, por favor, meninos? Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra ao Senhor. Amém? Vamos viver uma vida em santidade ao Senhor, e que jamais nos esqueçamos que essa luta é nossa, e que o sexo é uma bênção, e nós não vamos fazer dele uma maldição para a nossa vida. Nós somos uma igreja saudável, curada, e a cura que nós precisamos nesse momento, Deus nos dará nessa noite. Em nome de Jesus, aquele que crê, feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Quero orar com você. Há muitas pessoas para chegarem aqui, há muita gente para ser alcançada pelo Senhor através de nós, mas Deus tem nos falado que é tempo de arrumarmos a nossa vida. Se não podemos fugir de um mundo que está sendo arbitrado por Satanás, nós podemos e devemos, como povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo sangue de Jesus, nós devemos viver um padrão de santidade em tudo na vida, inclusive nesse tema que é tão presente nos nossos dias, que é o sexo. É tempo de sermos uma referência boa para os nossos filhos, para os nossos pequenos que estão chegando no mundo. O nosso ministério infantil está cheio, estamos ampliando as salas, tanta criança chegando. Essas crianças precisam encontrar uma comunidade de homens saudáveis, homens livres, libertos da depravação sexual. Esse lugar precisa ser tomado por mulheres sábias, livres, mulheres santificadas na presença do Senhor,
libertas de todo tipo de escravidão sexual. Nossas crianças precisam e merecem encontrar casamentos saudáveis, famílias seletivas quanto à convivência íntima, famílias que se preservam em sua santidade, jogando para bem longe influências do sexo errado, depravado, músicas malignas, seja de qualquer gênero, funk, sertanejo, samba, independente da roupagem, músicas que contêm informações depravadas, em nome de Jesus, que as nossas casas rechaçam e expulsam para bem longe qualquer tipo de ambiente que deturpa a sexualidade. É tempo de levantarmos uma juventude na nossa igreja, inabalável, não uma juventude que começa o dia pensando apenas na versão ruim do sexo, não uma juventude que está sendo engolida por uma cultura hedonista. Em nome de Jesus, é tempo de sonharmos uma juventude santificada. As famílias fortes nascerão dos namoros santificados, sadios. Em nome de Jesus, é tempo de sermos uma igreja com a juventude santificada. Aqueles que estão procurando um casamento, é tempo de ministrarmos, de apontarmos uma vida aos pés de Jesus, não uma vida aos pés do prazer ou do alto prazer. É tempo de sermos testemunho aqui e em todo lugar que formos. É tempo de darmos aos nossos adolescentes um lugar de um crescimento estabelecido na palavra, estabelecido nos bons valores. É tempo de dizermos aos nossos adolescentes que nós estamos nas mãos do Senhor, que criou a vida equilibrada, a vida certa, a vida sadia, a vida próspera, a vida plena, não a vida derrubada pela rebeldia, toda mutilada por princípios errados. É tempo de ensinarmos isso e de vivermos com os nossos adolescentes aquilo que de fato é saudável. Ó Jesus, a começar em minha vida, alcançando todos nós aqui, cura a nossa vida naquilo que é necessário, na intensidade que é precisa, na área que está adoecida. O Senhor conhece, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, cada um aqui, ó. O Senhor vê a vida de cada um no mais profundo. O Senhor coloca uma luz potente que não permite que nada fique escondido. Senhor, visualize agora a nossa vida, o nosso coração. Aqueles que estão com o casamento balançando, Senhor, tem misericórdia. Comece a renovar os casamentos. Aqueles que têm uma vida sexual no matrimônio extremamente escassa, pobre, destituída de diálogo, de honra. Aqueles que estão vivendo um casamento com a vida sexual enferma, em nome de Jesus, vai gerando cura em nós, vai gerando inteligência na vida dos casais, vai despertando todo homem e toda mulher para o resgate daquilo que o Senhor preparou para vivermos no matrimônio. Não deixe que Satanás roube de nós a beleza do sexo, a grandiosidade do prazer que há em se deleitar com o seu esposo, com a sua esposa, sob a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, renove matrimonialmente, sexualmente, todo o casal da nossa comunidade. Deus, aqueles que estão se preparando para o matrimônio, ó Deus de amor, nós oramos por cada solteiro da nossa igreja, cada jovem ou cada adulto que ainda guarda o matrimônio. Senhor, santifique o seu povo, dê força, dê vigor, dê energia, dê estratégia, dê a consciência do teu Espírito de que nós não podemos perder para o sexo depravado. Em nome de Jesus, fortaleça o teu povo aqui. Que cada homem e mulher solteiro, cada jovem, cada menino, menina que está, ó Deus, começando a vida na juventude,
dê graça e, em nome de Jesus, preserve-os por tua graça no caminho da santidade. E nós suplicamos ao Senhor, cuide dos nossos adolescentes, dos nossos juniores, das nossas crianças. Senhor, cuide dos nossos. Por graça e misericórdia, não deixe que os nossos filhos, os nossos pequenos da nossa comunidade, sejam tomados por essa cultura fétida, essa cultura desprezível, que aniquila a vida humana, que destrói. Senhor, quantos jovens, meninos, meninas estão sendo consumidos pelas noites, consumidos pela falta de critério, pela falta de relacionamento saudável, sendo tomados por esses movimentos de destruição emocional, física. Meninas que não conseguem encontrar nenhum valor em si mesmas e se dão a aproveitadores de uma forma tão triste. Meninos que não têm se aproveitado da oportunidade de viver e têm se entregado a caminhos tão ruins. Senhor, cuide dos nossos filhos, cuide dos nossos pequenos. Não deixe que a cultura demoníaca da degradação sexual alcance os nossos. Nós suplicamos por graça e por preservação dos nossos, e que para a tua glória, Senhor, a nossa igreja nessa noite e nesses próximos dias seja curada, que haja a cura do Senhor agora sobre este lugar. Que todos que estão aqui sintam agora a cura do Senhor. A começar em minha vida, comece a curar o teu povo agora. As coisas que nos desviam o pensamento, o olhar, as ações, Senhor, comece a nos curar. E que haja um mover permanente de restauração do Senhor sobre nós. E que sejamos vidas fortes, famílias fortes, uma igreja forte, que tem autoridade espiritual, moral, para vivermos o ensino da tua palavra e para alcançarmos e recebermos todos aqueles que vão chegar machucados neste lugar, para celebrarmos a vida do Senhor e aguardarmos em santidade o teu retorno. Nos abençoe, é o nosso pedido. Obrigado por essa noite, e que, como Paulo nos ensinou, que possamos ser com seriedade homens e mulheres que saibam possuir o próprio corpo em santidade e honra. Em nome de Jesus, nosso Salvador, a quem nós amamos e a quem nós servimos. Amém. 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 Nós vamos ter um tempo de ofertório e vamos cantar uma canção para terminar. Que bom que você veio, você que está com a gente, você que nos acompanhou de casa até aqui, que bom que você esteve com a gente. Aquele